Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso jornal matinal. Greta Thunberg e Elon Musk, o que esses famosos têm em comum? Bom, todos eles já foram diagnosticados com transtorno do espectro autista. E para falar sobre esse assunto tão importante, nós trouxemos alguns especialistas que vocês vão ver agora. Nossa primeira entrevistada é a doutora Maria Eduarda Magalhães. Ela é especialista em neurociências e vai nos explicar um pouco sobre os aspectos fisiológicos no transtorno do espectro autista. Bom dia, doutora Maria Eduarda, tudo bem? Bom dia, Marina, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje para falar um pouco sobre, compartilhar conhecimento, né, sobre a fisiologia do autismo, que, de modo geral, quando a gente fala de alterações fisiológicas do TEA, né, do transtorno do espectro autista, a gente fala muito de alterações no número de sinapses e no número de neurônios, alterações no número na fisiologia de células da glia, bem como modificações nas conexões de regiões encefálicas. E aí essas alterações, associadas a uma interação social diminuída, afetam consideravelmente o desenvolvimento de circuitos neuronais nesse indivíduo e faz com que se desenvolvam déficits cognitivos, comportamentais, enfim. Além disso, os transtornos do espectro autista, eles estão fortemente associados a mutações que envolvem muitos genes que afetam a excitabilidade e a inibição neuronal. E a gente tem muitos estudos que mostram que uma disfunção na sinalização de um neurotransmissor chamado GABA pode contribuir com os sintomas clínicos de muitos pacientes com TEA, né? E aí, o GABA, ele é o neurotransmissor inibitório mais importante do cérebro adulto. Então, ele auxilia na atividade, na regulação cerebral, e aí suas disfunções fazem com que ocorram desbalanços entre processos excitatórios e inibitórios, que envolvem os sentidos, a memória, os processos sociais, os processos emocionais, enfim. Em suma, pessoas deficientes em GABA são mais propensas a desenvolverem problemas neurológicos de excesso de excitabilidade. Então, agitação, irritação, convulsões, ansiedade, que são características comuns, né, do transtorno do espectro autista. Além do GABA, não podemos falar da fisiologia do autismo sem falar também da serotonina, que como hormônio neurotransmissor tem diversas funções, sendo a principal delas a modulação crítica da interação neuronal, que dá suporte a comportamentos e processos fisiológicos distintos. E aí muitas linhas de pesquisa mostram que elevados níveis de serotonina no sangue estão associados a patologias psiquiátricas e neurais. E no caso do autismo, elevadas concentrações de serotonina no plasma ocorrem em pelo menos 30% de crianças com TEA, e existem muitos estudos que tentam colocar a serotonina como um biomarcador do TEA, mas aí são estudos inconclusivos e que variam muito, enfim. É muito importante também falar dos comprometimentos que ocorrem na estrutura encefálica de pessoas com TEA. Em muitos casos, ocorre um aumento da massa cerebral devido ao aumento do número de neurônios e a manutenção de estruturas cerebrais que deveriam desaparecer na primeira infância, num processo de reorganização do sistema nervoso chamado de poda neural. Essa poda neural, ela elimina alguns neurônios que têm baixo funcionamento, acaba descartando alguns neurônios que são superproduzidos no período pré-natal e na primeira infância. Só que, no caso das pessoas com TEA, esse processo de poda neural ele é reduzido. Então, a eliminação neuronal, a eliminação sináptica, ela é reduzida. Muitas estruturas são mantidas. E aí ocorre o congestionamento, né, dessas estruturas, o congestionamento de informações que leva ao TEA regressivo, que leva ao aumento do perímetro cerebral, né, de crianças de 2 a 3 anos aí, e também o TEA regressivo, que ocorre também com crianças mais ou menos nessa faixa etária, que tiveram até um desenvolvimento típico nessa faixa etária, mas aí começam a regredir, a perder habilidades que já tinham conquistado e a ter dificuldades de adquirir novas habilidades. Obrigada, doutora Maria Eduarda. Agora nós trouxemos o doutorando em bioquímica Leonardo Vidal para nos explicar um pouco sobre a bioquímica e a genética no autismo. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Marina. É um prazer estar aqui para discutir um pouco sobre esse tema. A complexidade genética no autismo, você vai ter ali uma quantidade significativa de genes que estão envolvidos no autismo de alguma forma. Já foram identificadas regiões de mutações autossômicas recessivas, como a PSX7 e a SYNE1, que vão causar ali alguma predisposição ao autismo em algum sentido. Você vai ter também alterações, mutações
genéticas nos cromossomos sexuais, especificamente no cromossomo X. Mas vale a pena ressaltar, Marina, que não há um gene autista ou os genes autistas. O que você vai ter é muito mais um complexo de genes que vão estar envolvidos com o autismo no sentido de causar alguma predisposição, mas que nenhum deles, de forma isolada, vai ser um fator determinante no desenvolvimento do TEA. Entrando um pouco mais nos aspectos bioquímicos do TEA, o que você tem a dizer sobre isso? As alterações fisiopatológicas envolvidas no transtorno do espectro autista podem ser divididas em 3 grupos: bioquímicos, funcionais e morfológicos. Alterações bioquímicas, por exemplo, nas vias de sinalização celular, vão causar alterações funcionais que, por sua vez, vão levar a mudanças, a defeitos na morfologia cerebral, especificamente no cérebro em desenvolvimento ou no cérebro já desenvolvido do indivíduo afetado. E sobre as vias de sinalização, quais você destaca? As principais vias de sinalização envolvidas no transtorno do espectro autista vão ser a RAS-ERK, a PI3K-AQT e a WMNT-beta-catenina. Essas vias vão estar ali sendo reguladas por vários genes e elas vão ser responsáveis ali, vão estar envolvidas no desenvolvimento do nosso cérebro e no nosso sistema nervoso no geral. No transtorno do espectro autista você vai ter geralmente uma hiperativação dessas vias que vai levar a problemas como macrocefalia, desregulação axonal e defeitos gerais na diferenciação e na migração dos neurônios. Obrigada pelas informações, Leonardo. Bom, agora nós vamos conversar com o anatomista, Dr. André Gonçalves, que irá nos explicar um pouco sobre as relações entre a neuroanatomia e o transtorno do espectro autista. Tudo bem, doutor? Tudo bem sim, Marina. Tudo bem sim, Marina. E boa tarde para todo mundo aí da UPE que assiste a gente. Então, para começar, eu vou falar a respeito das áreas mais afetadas do cérebro em relação ao transtorno do espectro autista. E para começar, a gente pode citar o hipocampo, a amígdala, o cíngulo e o corpo caloso, que fazem parte do sistema límbico, e o cerebelo, principalmente por causa da hipoplasia dos lóbulos vermianos, 6 e 7, que correspondem respectivamente ao túber e à pirâmide. Falando especificamente sobre o sistema límbico, a gente pode falar que foi apresentado nas pesquisas uma certa redução do volume da amígdala, do hipocampo e do cíngulo, e também do corpo caloso, mais especificamente no seu esplênio, que corresponde à sua porção terço caudal. E como acontece a relação entre os sinais e sintomas no TEA? Então, a respeito da percepção visual facial, principalmente em relação ao processamento de faces, foi notado que há uma menor ativação da área facial fusiforme, do giro fusiforme, que fica situado na região inferior do telencéfalo, enquanto nos grupos não autistas foi observada uma ativação muito maior. Agora, falando a respeito da percepção vocal, foi observado que durante estímulos sonoros, sejam verbais ou não verbais, apresentou uma certa ausência da área seletiva da voz, principalmente pelo fato de que nos grupos autistas, a parte do cérebro que era mais ativada durante esses estímulos era a parte associativa direita do córtex, enquanto nos grupos não autistas era o lado esquerdo. E é exatamente o lado esquerdo do cérebro que é responsável pela organização cerebral da linguagem, que é onde fica a área de Broca e a área de Wernicke. Agora, a respeito das tarefas de mentalização, foi notado que, durante atividades cognitivas, as áreas cerebrais mais estimuladas nos cérebros autistas eram as áreas 9 e 10 de Brodmann, que consistem nas regiões inferiores do giro frontal superior. Enquanto nos grupos que não possuem transtorno do espectro autista, as regiões mais ativadas eram a região 8, que é exatamente a porção mais superior desse mesmo giro. E isso apresentou uma grande variação entre como cada pessoa reagia nessas necessidades cognitivas. Muito obrigada, doutor André. Agora nós vamos falar um pouco com a patologista, doutora Ellen Carvalho, que vai explicar sobre as alterações histológicas em indivíduos diagnosticados com autismo. Bom dia, doutora Ellen. Bom dia, Marina. Então, os dados que vou apresentar aqui hoje, eles estão de acordo com alguns estudos experimentais e análises patológicas realizadas em indivíduos autistas pós-mortem. Infelizmente, são poucos os estudos que trazem essas informações e, por isso, ainda não há um padrão definitivo que mostre qual seria essa alteração. Mas, como já foi dito pelo Dr. André, as alterações histológicas, elas estão concentradas nas regiões que possuem uma alteração anatômica e também funcional relacionadas com o autismo, como, por exemplo, as regiões relacionadas com o sistema límbico e o cerebelo.
Então, doutora, de acordo com essas pesquisas, quais são as anormalidades mais encontradas no TEA? Então, Marina, as alterações histológicas mais comuns em indivíduos diagnosticados com TEA são disfunção sináptica cortical e o número reduzido nas células cerebelares de Purkinje. A respeito da disfunção sináptica, ela ocorre da seguinte forma. O nosso córtex cerebral ele é organizado em um sistema de mini-colunas, em que os neurônios eles se organizam de uma forma paralela e se comunicam com os neurônios adjacentes. A partir e conhecendo esse padrão, foram percebidas algumas alterações, como, por exemplo, no formato e volume dos corpos celulares, assim como uma disposição irregular, um alinhamento atípico nessa organização que já é conhecida. Essas alterações podem explicar algumas variações de conexões existentes em indivíduos com autismo, como, por exemplo, a maior conexão entre as regiões proximais e a menor conexão entre as regiões distais. Alguma outra alteração foi encontrada com frequência? Sim, Marina. Outra alteração muito comum é a redução no número das células cerebelares de Purkinje. Essas células são neurônios multipolares grandes que possuem uma função moduladora, ou seja, fazem a integração de todas as informações recebidas pelo nosso corpo e comandam as respostas, como movimento corporal, atenção e comportamento afetivo. Essas alterações podem influenciar nas características e sintomas do TEA. Obrigada, doutora Ellen. Agora nós vamos falar com a terapeuta ocupacional Maria Júlia, que vai nos explicar sobre o tratamento no TEA. Bom dia, Maria Júlia. Bom dia, Marina. Não há uma abordagem única, seja totalmente eficaz para todos os portadores do TEA. Logo, o tratamento ele é individual e para identificar qual o melhor tratamento para cada um, utiliza-se a TEC, que é uma análise dos pontos de cada portador que precisa ser trabalhado. A partir desse ponto, o tratamento ele passa, portanto, desde uma ação medicamentosa com fluoxetina, por exemplo, a uma sessão de fonoaudiologia, que melhora a comunicação. E, em geral, nessas sessões, são utilizadas com criança, principalmente, a PECS, que é um sistema de comunicação de troca de figura, em que utiliza figuras, imagens, para trabalhar essa questão do desenvolvimento, para a criança possa identificar a ação que ela vai realizar. Ademais, vê-se também que a musicoterapia é de extrema importância para esse tratamento, não no intuito de aprender a música em si, mas de aprender a se expressar, de aprender a lidar com o ambiente. E vê-se também que a psicoterapia, a psicomotricidade e a nutrição também são fatores de extrema importância para esse tratamento. Ao que se refere à psicomotricidade, é importante para garantir o desenvolvimento da coordenação motora, do controle desses movimentos, que acaba sendo prejudicado com o TEA. Ao que se refere à nutrição, é importante porque sabe-se que os autistas eles apresentam uma tendência a uma seletividade alimentar, ao sobrepeso, a uma obesidade e a apresentarem problemas gastrointestinais. Então, é importante um aumento na ingestão de água, de frutas, de verduras e uma diminuição na ingestão de alimentos gordurosos, de doces, por exemplo. E para abarcar toda essa questão, é importante um acompanhamento psicoterapêutico para garantir uma estabilização da saúde mental, tanto do autista quanto da família que acaba sofrendo durante esse tratamento. Nossa próxima convidada é a biomédica Wandra Ellen. Ela vai explicar um pouco como a biofísica se relaciona com o diagnóstico do autismo. Bom dia, Wandra. Explica um pouco para a gente como a biofísica se relaciona com o TEA. Bom dia, Marina. O transtorno do espectro autista, o diagnóstico dele é dado principalmente pela análise comportamental do indivíduo e pela conversa com os pais. Então, os métodos de diagnóstico, os métodos biofísicos de diagnóstico, eles não entram para dar um resultado final, se a pessoa tem ou se a pessoa não tem autismo. E aí, eles foram, com o passar dos anos, né, os avanços tecnológicos, alguns métodos eles trouxeram respostas muito promissoras no estudo do mecanismo cerebral diante do autismo. E aí, a gente vai ter o PET, vai ter o SPECT e a ressonância magnética. No PET, ele vai analisar, no PET e no SPECT, eles vão analisar o funcionamento cerebral a partir do metabolismo da glicose e da perfusão sanguínea. E aí, no PET, vai utilizar os pósitrons a partir do decaimento do radiofármaco, enquanto no SPECT, ele vai analisar a emissão de fóton gama. Na ressonância magnética, esse trabalho vai ser todo feito a partir da geração de campo elétrico.
E aí alguns estudos foram associados entre esses três métodos pela revista Brasileira de Psiquiatria. Então, a ressonância magnética, ela mostrou que a massa cinzenta na parte temporal superior, ela é reduzida e o fluxo sanguíneo foi reduzido também. A parte do fluxo sanguíneo ela foi mostrada pelos métodos de PET e de SPECT. Então, isso tem total relação com os sintomas do autismo nos indivíduos, né? Que é o problema com o déficit cognitivo, emocional e perceptivo. Agora, para finalizar, nós iremos chamar uma matéria gravada no Instituto do Autismo, que fica no Poço da Panela, na cidade do Recife. Muito obrigada pela atenção e tenham um bom dia. Oi Marina, estamos aqui agora na unidade do Poço da Panela, da instituição do Instituto do Autismo. E a gente sabe como o autismo, o TEA, transtorno do espectro autista, ele sofre vários preconceitos por causa da desinformação. Então aqui a gente vai conhecer um pouquinho sobre o Instituto e ver o trabalho bem legal que eles fazem. Boa tarde, gente. Meu nome é Maria e eu vou aqui entrevistar agora Larissa, que é a nossa gerente da unidade aqui do Poço da Panela, do Instituto do Autismo. Larissa, como é que funciona aqui o acolhimento das pessoas? Como é que elas chegam aqui na unidade? Bom, vamos lá. O Instituto do Autismo é uma clínica transdisciplinar, onde a gente tem diversas terapias para atender a criança e o adolescente dentro do espectro autista, certo? Nós temos a terapia ABA, que é a terapia que rege a clínica, e também temos as outras abordagens, como fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, musicoterapia, ecoterapia na nossa mais nova unidade, psicologia, psicopedagogia e psicomotricidade. E aí a criança, geralmente, e o adolescente é laudado, né, por um médico, passa por diagnóstico, depois a gente recebe essa criança, acolhe essa família, né, que obviamente é um momento desafiador. E aí a gente começa o médico geralmente prescreve uma série de terapias para a criança e aí a gente compõe uma agenda e aí a gente está recebendo essas crianças de acordo com a necessidade delas. E obviamente a gente também dá muito suporte às famílias. A gente sabe que a criança e o adolescente autista geralmente precisam de uma carga horária elevada de terapias. Então, a família acaba passando muito tempo aqui dentro da clínica. Então, a gente acaba dando muito suporte a essa família também. E com relação à inclusão, assim, qual tu acha que é a maior dificuldade que tu consegue observar com as crianças que são tratadas aqui e a diferença que elas têm aqui e no mundo lá fora? Bom, esse aspecto de inclusão tem a ver com a sociedade, né? Eu acho que o que falta nas pessoas realmente é a informação. Primeiramente, entender o que é o TEA, não só o TEA, mas também dentro de outros transtornos e até das pessoas com deficiência. Eu acho que o mundo talvez não esteja preparado ainda para incluir com interesse essa criança. Mas eu acho que a gente que é da área, a gente vai estudando, a gente vai capacitando outras áreas. Nós do Instituto do Autismo fazemos capacitações em instituições, em empresas e até mesmo em instituições de saúde. Então, eu acho que é mais uma questão de informação para realmente, até mesmo dentro do âmbito pedagógico, né? Muitas escolas, né, por mais que devessem estar capacitadas para receber as crianças autistas, muitas vezes não estão, né? A gente vê o profissional que vai ficar com aquela criança, às vezes tem até um certo receio, um certo medo de dizer assim, o que é que eu faço agora, né? Então, acho que quanto mais informação, capacitação, se torna mais fácil o processo de inclusão. E não podemos esquecer do NAI, o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, que temos na Universidade de Pernambuco. Isso é justamente para poder capacitar os professores e os alunos para que eles participem plenamente da atividade acadêmica. Lembrando que cada passo mais próximo da inclusão dessas pessoas com salários diferentes vão garantir um futuro melhor para todos nós. A chave para a inclusão é a capacitação. Profissionais que compreendem o autismo conseguem criar ambientes mais acolhedores e adaptados. E isso não é apenas responsabilidade deles. Todos nós temos o papel de aprender sobre o autismo, demonstrar empatia e criar ambientes acessíveis. No Brasil, leis como a Lei Berenice-Piana e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência garantem direitos e acesso à educação. Recentemente, a Lei Romeu-Mion criou a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, conferindo prioridades em serviços essenciais.